Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, a grande bondade de Deus, sua grande misericórdia, expressa nesta parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, por vezes ela foge à lógica humana e foge também aos cálculos matemáticos e quantitativos que muitos de nós fazemos em torno da justiça. A justiça divina não se equipara àquela justiça dita meramente humana. Porque Deus, já nos disse muitas vezes o Papa Francisco, tem como atributo máximo e maior de si a bondade e a misericórdia. Deus vai em busca do pecador, vai em busca dos seus filhos, como na primeira leitura, que expressa o coração de Deus como que injuriado, decepcionado com os maus pastores, a ponto de Deus dizer que Ele mesmo, na exuberância da sua bondade e da sua misericórdia,
viria buscar as suas ovelhas. E esta promessa, que nós ouvimos na primeira leitura, de fato se realizou em Jesus Cristo. O Deus encarnado, que, tendo um coração humano, vem pessoalmente manifestar a bondade de Deus, buscando cada um de nós, filhos queridos do seu Pai, ovelhas que se perderam pelo caminho do pecado. O abraço do Pai das misericórdias era um bem exclusivo do Filho predileto e do Filho único de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pessoalmente Ele vem ao encontro do homem pecador, Ele nos faz filhos adotivos e compartilha conosco este abraço, esta misericórdia, esta bondade de Deus. Não obstante os nossos pecados, as injustiças que praticamos, ainda, como diz a parábola dita por nosso Senhor no Evangelho de hoje, ainda que na última hora, ainda que no último tempo, ainda que no último suspiro, a misericórdia de Deus segue alcançando a humanidade. Por isso é algo que foge à lógica humana, porque o cálculo de Deus é a misericórdia e não a nossa justiça. Por isso, estes homens injuriados por receberem o mesmo salário e, digamos aqui, a mesma recompensa, a mesma vida eterna, porque a lógica de Deus foge à nossa lógica humana. O Papa Bento XVI escreveu um belíssimo documento falando sobre o amor de Deus, e ele diz que Deus nos ama de maneira tão apaixonada, de maneira tão predileta, que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, é capaz de voltar-se contra a sua própria justiça, para assim acolher de volta os seus filhos queridos. O amor de Deus, diz o Papa, o seu amor, volta-se contra a sua justiça para dar a salvação, ainda que na última hora. Quantas vezes nós ouvimos, como eu como padre, e talvez você na sua família, pessoas angustiadas que rezam pela conversão dos seus, ou pessoas que morrem, passam por este mundo sem buscar a Deus, sem de fato um encontro pessoal com nosso Senhor, sem uma vida moral segundo a vontade de Deus. E quantas pessoas angustiadas, temendo pela salvação eterna dessas pessoas, que nós amamos e queremos o céu para elas. A igreja entende, e por isso a igreja nunca disse e nunca vai dizer de almas que foram condenadas. A igreja sabe daquelas que foram salvas, quando beatifica ou canoniza alguém, mas nunca a igreja vai dizer de almas que estão condenadas, porque a igreja sabe que entre o último suspiro de um homem neste mundo e o juízo de Deus, há um abismo de misericórdia insondável e conhecido somente por Ele. Por isso, ainda que na última hora, ainda, como eu disse, ainda que no último suspiro, não podemos desesperar da bondade e da misericórdia de Deus. Deus ama sempre.
e está sempre disposto a nos contratar para esta vinha de amor e de misericórdia, que é a sua presença, que é a vida eterna. Um dia, estudando na teologia aqui na Canção Nova, nós estudávamos a respeito daquilo que a igreja chama de novíssimos. O que vai acontecer no final dos tempos e também no final da nossa vida, e que a igreja, na sua sabedoria, como perscrutadora do mistério de Deus, entendeu como o céu, o purgatório e o inferno. E numa belíssima meditação sobre o inferno, o nosso professor nos dizia que as almas condenadas serão eternamente amadas por Deus e eternamente dirão não a este amor. Deus não deixou de amar os condenados. Foram eles que, por livre escolha, disseram um não definitivo a Deus. É o mistério da bondade de Deus, que nos alcança hoje nesta Eucaristia, oferece também a nós a sua misericórdia, enquanto temos tempo para construir também os méritos da nossa salvação. O mérito nada mais é do que a recompensa por uma boa obra. Nós que conhecemos a Deus, nós que experimentamos aqui hoje a sua misericórdia, podemos entrar neste contrato de Deus e viver de maneira coerente a nossa vida, para também nós alcançarmos uma bela recompensa. Este mérito não é tanto quantitativo ou matemático. Vale mais a intensidade do amor, daquilo que nós fazemos para Deus, do que a quantidade do que se faz. Conta-se na história de Santa Teresinha, que na época dela, as religiosas faziam listas de orações, de penitências, de comunhões, e elas acreditavam que diante de Deus iriam apresentar essas contas matemáticas para serem aceitas na eternidade. A quantidade de missas, a quantidade de confissões, de penitências, de jejuns, de sacrifícios, como que numa lógica humana e matemática para se ter a recompensa de Deus. Santa Teresinha, na sua sabedoria e na grandeza da sua alma, vendo estas pessoas e sabendo que na sua incapacidade ela não conseguiria fazer aquilo tudo, ela reza a Jesus dizendo: quando chegar no céu, eu chegarei de mãos vazias. Ama-me de mãos vazias e com os teus próprios méritos, porque eu não sei fazer sozinha. Também nós, quando descobrimos as nossas fraquezas, as nossas incapacidades, quando descobrimos os nossos pecados, somos chamados a apresentar ao Pai das Misericórdias as nossas mãos vazias e pedir que Ele, na sua bondade, ainda que fora da nossa lógica, siga nos amando e nos contratando para a bela festa da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre